Como descrever a agitação ocorrida entre os piratas? O grito de o aviso havia caído como uma bomba, como uma sentença de morte sobre a cabeça dos gatos miseráveis. O Santa Fé foi a justiça que veio para a ilha, foi o castigo para tantos crimes que não poderiam ficar impunes. Mas será que Carcante estaria errado? Aquele navio que se aproximava era realmente o alerta da Marinha Argentina? Estaria navegando em direção à Baía de Elgor? Não seria antes apenas mais um navio a vapor rumo ao Estreito de Lemaire, ao sul da ilha? Assim que Congre ouviu o grito de Carcante, ele correu em direção ao farol, subindo as escadas correndo para se juntar ao seu segundo. Onde está o barco? Perguntando. Lá, norte e nordeste. A que distância? Cerca de 10 milhas. Então ele não pode chegar à Bahia antes do anoitecer? Não. Congre pegou a luneta e observou o navio com extrema atenção, sem dizer uma palavra. Nada poderia ser mais certo do que se tratar de um navio a vapor. A fumaça podia ser distinguida, escapando em grossas nuvens, que mostrou que a máquina ativou seus fogos. E que este vapor era o aviso, era inquestionável para Congre Carcante, que haviam visto o navio argentino diversas vezes durante as obras do farol. Além disso, este navio estava indo diretamente para a Bahia. Se a intenção do capitão fosse atingir o Estreito de Lemaire, ele teria colocado a proa mais a oeste e mais ao sul, se sua intenção fosse passar na altura do Ponto Vários. A intenção era passar na altura do Ponto Vários. Sim, Congre finalmente disse, é o aviso. Maldita sorte, isso nos manteve aqui por tanto tempo, exclamou Carcante. Sem a intervenção desses canalhas, que nos atrasaram 2 vezes, já estaríamos no meio do Pacífico. Bem, a situação não pode ser resolvida com palavras, disse Congre. Uma resolução precisa ser adotada. Qual? Partir. Quando? Imediatamente. Mas antes que estejamos longe, o aviso estará na entrada da Bahia. Sim, mas ele não poderá entrar. E por quê? Porque como não verá a luz do farol, não correrá o risco de ir em direção à enseada, no meio da escuridão. Estas sábias considerações que Congre fez também ocorreram a Vasquez e Davis. Eles não conseguiam sair da toca, porque corriam o risco de serem vistos do alto da galeria. Em seu estreito esconderijo, eles participavam do modo de pensar do líder pirata. O farol já devia estar brilhando, pois o sol acabara de desaparecer. Embora conhecesse a situação da ilha, era natural que o comandante Lafayette não decidisse continuar o seu percurso no meio da escuridão. Como esta excitação não tinha explicação, era lógico que só entrasse na Bahia ao amanhecer. É verdade que já tinha entrado naquele ancoradouro 10 vezes, mas sempre durante o dia, e não tendo o farol a indicar o percurso, seguramente não se aventuraria entre os perigosos recifes. Além disso, o comandante do navio pensaria que a ilha era palco de acontecimentos graves, uma vez que os guardiões não estavam no seu posto. Mas, se o comandante não viu a ilha, observou Vasquez, se continua marchando na esperança de descobrir a luz do farol, não lhe acontecerá o que aconteceu com o Century? Você não acha que ele corre o risco de se perder nas rochas do Cabo San Juan? John Davis respondeu apenas com um gesto evasivo. A eventualidade de que falou Vasquez poderia muito bem ocorrer. É claro que o vento não soprava furiosamente para colocar o Santa Fé na situação do Century, mas mesmo assim era possível e até provável que ocorresse algum acidente grave. Vamos correr para a costa, disse Vasquez. Em 2 horas podemos chegar à ponta do cabo e acender uma fogueira para marcar a costa. Não, respondeu Davis. Seria tarde demais.
Talvez dentro de 1 hora o navio esteja na entrada da baía. O que fazer então? Espere. Já passava das 6 e o crepúsculo começava a envolver a ilha. No entanto, os preparativos para a partida estavam a ser feitos com maior atividade a bordo do Carcante. Congre queria zarpar a todo custo. Doravante, pela ansiedade, resolvera abandonar imediatamente o ancoradouro. Se atravessasse até a maré do dia seguinte, corria o risco de encontrar o aviso, e o comandante Lafayette não o deixaria passar sem questionar o capitão da escuna. Certamente, ele iria querer saber por que o farol não estava aceso. A presença do Carcante pareceria com razão suspeita. Quando a escuna parasse, a tripulação subiria a bordo, inspecionaria, e só a aparência de seus homens bastaria para conceber as mais legítimas suspeitas, o que obrigaria o navio a dar meia volta e segui-lo até a enseada. E quando o comandante do Santa Fé não encontrasse os faroleiros, não conseguiria explicar sua ausência, senão um ataque. E ele não acreditaria que os autores desse crime eram justamente as pessoas do navio que tentavam escapar? Finalmente, outra complicação pode ocorrer. Assim como os piratas avistaram o Santa Fé à vista da ilha, poderia ocorrer que aqueles que os atacaram 2 vezes o tivessem descoberto. O Carcante, quando se preparava para pular no mar, se os inimigos desconhecidos tivessem acompanhado todos os movimentos do navio, apareceriam quando o navio chegasse à enseada, e se, como esperado, o terceiro faroleiro estivesse entre eles, Congre e seus homens certamente não escapariam à punição pelos seus crimes. Congre levou em consideração todas essas eventualidades e suas consequências, daí a resolução determinada que ele havia adotado, zarpar imediatamente, e como o vento que soprava do norte era favorável, aproveitou a noite para chegar ao alto mar a todo vapor. A escuna teria pela frente o vasto oceano, e era provável que o aviso, incapaz de descobrir a luz do farol e não querendo aproximar-se de terra no meio da escuridão, permanecesse bastante longe da Ilha dos Estados. Se necessário, com maior cautela, em vez de se dirigir ao estreito de Le Maire, Congre colocaria a proa para o sul e contornaria o Ponto Vários. Depois de feitas todas essas considerações, o líder do bando deu ordens para acelerar os preparativos para a marcha. John Davis e Vasquez adivinharam o plano dos piratas, perguntaram-se como conseguiriam frustrá-lo e sentiram em desespero toda a magnitude do seu desamparo. Às 7h30, Carcante chamou os homens que ainda estavam no terreno. Assim que a tripulação subiu a bordo, o barco foi içado e Congre ordenou que a âncora fosse levantada. John Davis e Vasquez ouviram o rangido regular da corrente, recolhida sob a ação do molinete. Após 5 minutos, a âncora foi recolhida na hora de servi-la. Imediatamente, a escuna iniciou sua evolução e, desdobrando as velas altas e baixas, para aproveitar toda a brisa que já caía, começou a navegar lentamente. A partir do momento em que o Santa Fé não entrou na Baía de Elgor, Congre não arriscou um encontro com o navio. Mesmo que tivesse que esperar a próxima maré ao amanhecer, estaria longe da ilha. A tripulação se esforçou para acelerar o avanço do Carcante. Embora Congre conhecesse esta costa, ele sabia o quão perigosa era devido aos inúmeros recifes que transbordavam. 1 hora depois de partir, pensou que estava tão perto das rochas que lhe pareceu prudente virar-se para fugir do perigo. Não sem trabalho, essa mudança de amarração poderia ser feita com aquela brisa que caía cada vez mais com a noite. Porém,
A manobra era urgente e todos correram para a tarefa, mas por falta de velocidade, a escuna não conseguiu avançar e continuou à deriva em direção à costa. Congre entendeu o perigo, só lhe restava um recurso. Lançaram o barco na água, 6 homens embarcaram e, com a ajuda dos remos, conseguiram movimentar a escuna, que pegou a proa de estribordo. 15 minutos depois, ele conseguiu navegar na direção original, sem medo de ser atirado contra os recifes do sul. Infelizmente, não houve sopro de vento. As velas batiam nos mastros. O barco teria tentado em vão rebocar o Carcante até a entrada da baía. Tudo o que se podia conseguir era resistir à maré crescente, que começava a fazer-se sentir. Congre não teria escolha senão ancorar naquele lugar, a menos de 3 quilômetros da enseada. Após a partida do Carcante, John Davis e Vasquez desceram à beira-mar, acompanhando ansiosamente cada movimento da escuna. Tendo diminuído completamente a brisa, eles perceberam que Congre não teria escolha senão permanecer no mar e esperar pela próxima vazante. Mas ele teria tempo de sair da baía antes do amanhecer, o que lhe daria boas chances de partir sem ser avistado. Não, ele não vai embora. Nós o prendemos, Vasquez exclamou de repente. E como? Davis perguntou. Venha, venha. Vasquez arrastou rapidamente seu companheiro em direção ao farol. Parecia que o Santa Fé já devia estar atravessando em frente à ilha. Pode até estar muito perto, que afinal não apresentava grande perigo, dada a tranquilidade do mar. Não havia dúvida de que o comandante Lafayette, muito surpreso com a extinção do farol, estaria em frente à ilha, aguardando o amanhecer. Congre também pensava assim, mas ao mesmo tempo viu grandes possibilidades de poder enganar o aviso. Assim que a vazante empurrasse as águas da baía em direção ao mar, o Carcante, sem necessidade de vento, retomaria a marcha e em menos de 1 hora estaria no meio do oceano. Uma vez lá fora, Congre não se afastava em direção ao mar aberto, mas sob a proteção da brisa, que não falta, mesmo nas noites mais calmas, navegava em direção ao sul, no meio da escuridão da noite. Assim que conseguisse retornar ao ponto Vários, distante de 7 a 8 milhas, a escuna estaria protegida do penhasco e não teria nada a temer. O único perigo era ser avisado pelos vigias do Santa Fé. Bem, certamente o comandante Lafayette não deixaria o Carcante ir sem questionar ao capitão dele sobre o farol. Ao forçar a máquina, o alerta chegaria à escuna antes que ela desaparecesse atrás das alturas meridionais. Já passava das 9 e Congre teve que resignar-se a ancorar para resistir à maré, esperando o momento em que a vazante fosse sentida. Foi preciso esperar 6 horas, porque antes das 3 a corrente não seria favorável. O barco foi rebocado de volta a bordo e Congre permaneceu vigilante para não perder 1 minuto assim que pudesse partir. De repente, a tripulação soltou um grito que poderia ser ouvido de ambas as margens da baía. Um extenso feixe de luz acabava de iluminar a escuridão. A luz do farol brilhou em todo o seu esplendor, iluminando o mar. "Ah, canalhas! Eles acenderam o farol!" exclamou o Carcante. "Para a terra!" Congre ordenou. Com efeito, para escapar ao perigo premente que os ameaçava, só havia um recurso: desembarcar, deixando um pequeno número de homens a bordo da escuna. Se o alerta tivesse sido acionado para entrar na baía, certamente pararia quando a escuridão fosse restaurada. Se chegasse passando pela entrada, tentava sair quando via que faltava luz para guiá-lo até a enseada.
ou no máximo ancorava esperando o amanhecer. Congre ordenou que o barco fosse lançado à água, onde se instalaram Carcante e 10 dos seus homens, armados com espingardas, revólveres e facas. No minuto, aterrissaram na praia, correndo em direção ao farol, que não ficava a mais de 1,5 km de distância. Este percurso foi percorrido em 1/4 de hora, caminhando em grupo compacto. Todo o bando, exceto os homens que ficaram a bordo, estavam reunidos ao pé do farol. No andar de cima estavam Vasquez e John Davis, a toda velocidade, sem tomar precauções, pois sabiam que ninguém iria atrapalhar. Chegaram à porta do farol, que Vasquez queria acender para que o aviso ganhasse vantagem, sem ter que esperar pela luz do dia. O que ele temia, um medo que o consumia, era que Congre tivesse destruído as lentes, quebrado as lâmpadas e que o aparelho não funcionasse. Sim, era assim. A escuna tinha boas chances de escapar, sem ser notada do Santa Fé. Os dois correram em direção aos quartos dos tratadores. Entraram no corredor, empurraram a porta da escada, que fecharam atrás deles com todos os ferrolhos, subiram as escadas e chegaram à quarta câmara. A lanterna estava em bom estado, as lâmpadas em seus lugares, munidas dos pavis e do óleo que lhes restava no dia em que brilharam pela última vez. Congre não destruiu o aparelho da lanterna, desejando nada mais do que impedir o funcionamento do farol durante a sua permanência na Baía de Elgor. E como poderia prever em que circunstâncias teria que abandoná-la? O farol estava brilhando novamente. O aviso poderia sem risco entrar no seu antigo ancoradouro. Batidas violentas ecoaram ao pé da torre. A turma toda tentava forçar a porta para subir até a galeria e desligar o farol. Todos estavam arriscando suas vidas para atrasar a chegada do Santa Fé. Não encontraram ninguém, nem na entrada, nem nos aposentos dos tratadores. Os que estavam na quarta câmara não poderiam ser muitos e poderiam ser facilmente reduzidos. Eles matariam todos eles e o farol não projetaria mais seus temíveis raios na noite. Sabe-se que a porta que dava acesso às escadas era revestida por uma espessa camada de ferro. Era impossível quebrar as fechaduras. Também impossível fazê-lo pular com golpes de machado. Carcante, que queria fazê-lo, logo percebeu a futilidade de sua tentativa. Após esforços inúteis, ele se juntou a Congre e os outros que haviam sido deixados de fora. O que fazer? Existe alguma maneira de subir do lado de fora até a lanterna do farol? Se esse recurso não existisse, a quadrilha teria de fugir para o interior da ilha, para evitar cair nas mãos do comandante Lafayette e sua tripulação. Quanto ao retorno a bordo da escuna, para quê? Além disso, o tempo estava se esgotando. Não havia dúvida de que o alerta já estaria em andamento rumo à enseada. Se, por outro lado, o farol se apagasse, o Santa Fé não só não poderia continuar a viagem, mas talvez tivesse que voltar atrás e talvez a escuna conseguisse passar. Havia uma maneira de chegar à galeria do farol. A corrente do para-raios, Congre exclamou. Na verdade, uma corrente de metal estava esticada ao longo da torre, presa por 1 metro de cada vez por ganchos de ferro. Levantando-se com as mãos, com a força dos punhos, seria possível ganhar a galeria e quem sabe surpreender quem ocupava a quarta câmara. Congre iria tentar este último meio de salvação. Carcante e Vargas o precederam. Agarrados à corrente, eles começaram a rastejar,
perto um do outro, na esperança de passar despercebidos na escuridão da noite. Suas mãos já alcançavam as grades da galeria, bastando apenas escalá-las para chegar à câmara da sala. Naquele exato momento, soaram 2 detonações. John Davis e Vasquez, que estavam na defensiva, dispararam seus revólveres. Os 2 homens maus caíram feridos pelas balas precisas. Então, ouviram-se distintamente os assobios do aviso que chegavam à enseada e os sons agudos da sirene a vapor através do espaço. Já não era hora de fugir. Em poucos minutos, o Santa Fé ancoraria em frente ao farol. Congre e seus companheiros, percebendo que qualquer tentativa seria inútil, correram para fora, fugindo para o interior. 15 minutos depois, no momento em que o comandante Lafayette lançou âncora, o barco, reconquistado dos guardiões, atracou ao lado do navio de guerra, com algumas remadas. John Davis e Vasquez estavam a bordo do aviso.